20 de setembro foi uma performance artística que realizei no desfile de 20 de setembro. Ou seja, o poder público botou toda a máquina administrativa a desfilar antes dos cavalarianos. Eu abri a porta da minha casa, aqueles cavalos bufando e os políticos esperando o horário chave para o desfile do... Primeiro eram as máquinas deles, o interesse político. Porra, vou fazer uma performance nesse momento. E era coincidência que era fora cola, de Pichimanjá. Peguei um guarda-chuva preto, pintei fora cola de Pichimanjá e fui para a avenida. Chegando na frente, existia um palanque de comícios na praça, nessa época. Chegando lá, os caras mandaram me prender. E daí, nesse exato momento da prisão, a comunidade, aí eu senti a força do povo. O comandante mandou prender, me prenderam, me colocaram num carro, num Opala, lembro disso. E daí a comunidade se revoltou, ergueu o Opala, conduziu até a frente da Caixa Federal, sacaram de dentro, daí veio uma ordem do comandante: larguem o indivíduo, mas prendam o guarda-chuva. E essa foi a performance que repercutiu e foi um momento de transformação para a história política de Santo Ângelo, que foi quebrado ali uma sequência de 20 e poucos anos de política de um grupo. E aí começou a nossa transformação. Eu tenho 37 anos, então eu posso dizer que eu vivi boa parte da minha vida perto do BRIC, porque eu residi boa parte da minha vida no bairro Pipe, que é um bairro muito próximo ao BRIC. Então as memórias, né, do domingo é justamente aquele acordar um pouquinho mais tarde, tomar um café, pegar o chimarrão e ir ansiosamente para assistir basicamente o show do BRIC, né, o show das 11. E nesse meio tempo se constitui as memórias justamente como um ponto de encontro. Então essa sociabilidade é o que hoje constitui as minhas, pelo menos, lembranças e memórias de infância, de adolescência, e isso se potencializa também ao longo da minha vida quando você já é adulto, porque ao mesmo tempo tu acaba reproduzindo aquilo, constituindo e também passando para os irmãos que são mais novos, para os sobrinhos, para os afilhados. Então esse processo de transmissão de uma prática, de um ato muito simbólico, né, de uma atitude, é muito bacana, porque o BRIC eu acho que só existe também por causa dessa reprodução que se faz dentro dos grupos, das famílias, das relações. Então ele se mantém vivo por essa transmissão, né, ocasionado pela memória, pelo ato de se fazer e de se sentir bem num lugar de compartilhamento. No exercício do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, a nossa relação com o BRIC já data de décadas aqui em Santo Ângelo. Vale dizer, desde que o Dalmir Ledur teve a brilhante ideia de propor na Câmara Municipal de Vereadores, que foi aprovada por unanimidade, a criação do BRIC de Santo Ângelo, que é hoje indiscutivelmente, no gênero, o principal do interior do Rio Grande do Sul. E a cada domingo, milhares de pessoas, tanto de Santo Ângelo como da região, acorrem a esse evento que merece sempre o apoio total, tanto do poder público como tem recebido das instituições particulares. A nossa relação também se acentuou nos últimos tempos, quando implantamos lá na Praça Leão das Ribas remodelações num quiosque que já existia há muitos anos e que foi transformado agora na casa do turista, do BRIC e da APASA, um local para receber os turistas que chegam em Santo Ângelo e também para dar o suporte necessário para que o BRIC continue crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Minha relação com o BRIC da Praça começa no ano de 1995, quando eu retorno a Santo Ângelo depois de uma experiência acadêmica em São Leopoldo.
e me integro à vida cultural, que, né, a efervescência cultural que existia naquele momento, em torno do Brick da Praça e do bar Cadeira Cativa, que casualmente os envolvidos eram Clara Emília Roheger, Dalmir Renato Ledur e Marlise Fernandes. Num primeiro momento eu fui frequentador do Brick da Praça, posteriormente comecei a trabalhar com artesanato e me tornei expositor durante um curto período de tempo. E na sequência, por trabalhar no jornal A Tribuna Regional, junto com a Clara Emília, ela era minha editora, a gente começou a construir uma relação de parceria em que eu era o assessor da presidência e produzia os informativos semanais do Brick. Inclusive, desenvolvemos um projeto em que a gente entrevistava expositores à época e, como tínhamos espaço no jornal, fazíamos a divulgação e entrelaçávamos, né? Havia toda uma comunicação entre o espaço de trabalho e a entidade. Com o passar dos anos, eu fui solidificando minha relação com essas pessoas, né? Com o que hoje a gente, dentro da série, a gente trata como os pioneiros, né? As pessoas que estão principalmente no episódio 1. E essas relações acabaram se tornando relações de amizade também, né? Que eu carrego até hoje, principalmente com a Clara Emília. Em função de trabalhar junto com a Clara Emília, que era, na época, eu acho que ela era presidente também, estava presidente na época, e a gente, então, como trabalhava no mesmo jornal, se divulgava muito o Brick. Na minha coluna eu sempre falava das atrações do Brick, então aí começa, e essa relação da amizade resultou também num carinho especial pelo Brick, por esse evento, né, semanal, que eu acho que é o maior evento que nós temos na cidade, a céu aberto, né, que acontece semanalmente e que eu me recordo, só não tem dia de chuva e na pandemia, né? No resto, todo domingo tá lá para ver, e que é uma forma da expressão artística cultural da nossa cidade e também econômica, né? Porque muitos artesãos vivem, né, ou aumentam a sua renda, né, daquilo que expõem e daquilo que a população santangelense da região, enfim, turistas que vêm à nossa cidade e vão até o Brick no domingo de manhã, acabam comprando os seus trabalhos, as suas obras, e isso aumenta a renda também, e também movimenta a nossa cidade, não só economicamente, né, mas também culturalmente, que eu acho o mais importante, porque o Brick sempre mantém esse show das 11, dando oportunidade a artistas, na grande maioria anônimos, que através de uma apresentação ali podem se projetar e conseguir outras apresentações importantes para alavancar a carreira, porque a gente sabe que viver da cultura, viver da arte, viver da música, viver da dança no nosso país é muito complicado. Então, quando tem um evento como esse, ou pessoas que se envolvem nesse contexto, é de fundamental importância para o crescimento, em especial da nossa cidade, e também dessas pessoas que chegam até o Brick, ou que se aproximam do Brick, que participam do Brick, que colaboram, que apoiam e que incentivam isso. Falar do Brick da Praça é uma grande emoção para mim, né? Sendo que o Brick da Praça foi para nós uma vitrine a céu aberto. Por causa que nós fazíamos nosso produto e como nós éramos pequenos, nós não tínhamos onde divulgar. Não tínhamos também uma abertura como colocar um comércio, como colocar uma loja. Então o Brick surgiu como uma opção e dessa opção nós íamos todos domingo para lá e vendíamos o nosso produto, onde, graças a Deus, sempre foi muito, muito, muito bem aceito, né? E foi ali que começou os grandes negócios. Nós ficamos vinculados ao Brick, eu acho que uns 4 anos. Uns 4 anos acho que ficamos vinculados ao Brick. E dentro do próprio Brick, foi onde nós conhecemos o seu Gastão, que é dono do Varnes Supermercado, onde nos deu a nossa primeira oportunidade. Então ele é considerado meu pai dentro, né, dessa linha industrial, dessa linha de organização da nossa empresa, né? Porque nós precisávamos de portas abertas, nós precisávamos de uma vitrine. O Brick foi a nossa vitrine, onde nós tivemos
todo esse local para nós explorar, onde eu fazia a degustação do nosso produto, né? Eu levava até as pessoas o nosso produto através da degustação. Como tinha uns clientes que diziam, você joga a isca pro peixe, né? E eu acho que era isso que eu fazia mesmo. Eu dava pra provar e não dava uma voltinha no brick, quando veio o cliente, aparecia. Graças a Deus nós saímos de lá sem quase nenhuma mercadoria. Minha primeira memória em relação do BRIC foi aqueles eventos que no início era realizado. Locopeca, era para arrecadar fundos em benefício da comunidade de Santo Ângelo carente. Era a Locopeca, tinha outra, a Corrida do Saco, outras coisas que foram marcando a trajetória do BRIC. A história no BRIC começou quando o Dalmir, a Clara Emília e mais um grupo de intelectuais nos convidaram para formar o BRIC, contribuir com reuniões e tal. E depois nas primeiras edições do BRIC também expondo algum trabalho. Tenho uma experiência que eu vivenciei específica no meu caso com o BRIC da Praça, que a época em 1995, logo depois que eu retornei, eu fiz parte de um grupo que criou uma revista eletrônica em Santo Ângelo chamada Videocidade, e uma das pautas que a gente tinha nos episódios, nos programas que a gente tinha nesse veículo de comunicação que veio a se tornar, né, a divulgação do BRIC. E uma das questões mais memoráveis que eu me recordo a gente fez a cobertura de um aniversário do BRIC em que houve uma lotopeca, que era uma competição que existia entre pessoas que tinham uma posição de destaque no município. Então eram vereadores competindo contra vereadores, correndo os 100 metros da praça, coisas do tipo, né? E que funcionavam efetivamente, inclusive ecoaram em algumas memórias, né, nas entrevistas que a gente fez agora, em torno das questões que as pessoas recordam do BRIC, né? Na verdade, se a gente olhar historicamente, o BRIC da Praça, ele é uma ação que vem muito antes do desenvolvimento de qualquer política pública legal direcionada à cultura no município de Santo Ângelo. Então o BRIC, independente de existir uma legislação municipal, um conselho, recursos, orçamento, etc., ele se fez pelas pessoas, ele se fez pela vontade de um grupo de pessoas comuns, intelectuais, ativistas, empreendedores sociais. Hoje, a visão que tem é que as políticas públicas precisam vir para, de alguma forma, dar o suporte, apoiar, incentivar esse tipo. De forma alguma, interferir nas dinâmicas constitutivas das equipes, do grupo, das ideias, dos planejamentos que tem. Mas o Estado hoje, o Estado brasileiro, né, a União, o Estado e o município, ele tem dever de fomentar atitudes assim, ações e projetos assim, justamente porque eles fazem parte da identidade, né, da memória e da cultura, não só de Santo Ângelo, mas da região como um todo, porque se torna referência simbólica, econômica também, de potencialização de uma economia criativa, popular, pequena muitas vezes, mas que faz toda a diferença, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto econômico. Então, enquanto, né, Conselho Municipal de Políticas Culturais, nós temos que estar juntos, dialogando, trazendo as demandas que partem também desse grupo, desses agentes, para que isso se potencialize depois nas políticas culturais, através de editais, de fomento, de qualificação, né, e de incentivo a essas pessoas que tanto fazem pelas identidades do nosso município de Santo Ângelo. Para mim, o BRIC, ele hoje se constitui no espaço cultural mais forte do interior do Rio Grande do Sul, ou seja, perdendo só para o BRIC da Redenção. Ali tem um espaço cultural para todas as categorias. Olha, tem pintura, tem artesanato, tem música, tem poesia, tem
todo o grupo, às 7 horas, até cinema às vezes tem. Então, esse é o sucesso do BRIC e pela organização do BRIC. Sabe, ali não é fácil administrar o BRIC, delegar espaço, delegar ordem, chegada, grupo, porque hoje o BRIC, para muitas famílias, se tornou uma fonte de economia, sabe, que depende do BRIC para vender, para mostrar o seu produto, entende? Então, para mim, ele agrega assim como um espaço político, econômico e social. E as famílias se encontram, é a coisa mais linda de se ver no BRIC, é aquelas pessoas que estão há 20, 30 anos passeando no domingo pela manhã, se encontrando, revendo velhos amigos na praça. Ali não tem inimigos, ali todos são amigos, ali todos são da mesma tribo. Quando começou, eu acho que a Clara Emília e todo mundo que... Quanto tempo nós vamos durar, né? Será que isso vai? E eu acho que foi pela forma que foi construído isso, porque inúmeras vezes, eu sempre cito a Clara Emília porque a pessoa, eu sei que tem inúmeras pessoas envolvidas, mas é a pessoa que eu tenho mais proximidade e com quem a gente conversava também sobre o BRIC. Então, se tem Fenamilho, tem que levar o BRIC para Fenamilho. Tem a festa do Anjo da Guarda, vamos levar para o Anjo da Guarda. Tem a festa lá no bairro Pipe, vamos levar. E eles disseram, não, o BRIC vai acontecer todos os domingos neste local. E é isso que fortaleceu. Então eles não abriram mão disso. Não que os artesãos, a estrutura do BRIC não possa ir para Fenamilho, vai, mas ele mantém, mesmo com Fenamilho acontecendo no parque, aquele domingo tem o BRIC também. Tem a festa do Anjo da Guarda, tem qualquer outro evento na cidade, domingo de manhã, tendo sol, não estando chovendo, é dia de BRIC. E eu acho que é um evento, é uma manifestação que muito orgulha a cidade. O que se espera é que os meus filhos, os meus netos, tenham a mesma oportunidade que eu tive de crescer, tendo um lugar de referência. Porque o BRIC fez com que aquela praça fosse visualizada, fosse gestada também pelo próprio município, fosse cuidada, fosse olhada não só pelas pessoas, mas pelo poder público também. Então o BRIC é fundamental para que se olhe para um lugar da cidade que foge muitas vezes do centro referência, como o centro histórico, por exemplo. A Prefeitura Municipal, através de suas secretarias, tem sempre no BRIC uma das grandes forças de promoção e de desenvolvimento da cidade. E eu tenho certeza que o governo municipal vai continuar, tanto na atual como nas próximas administrações, oferecendo toda a argamassa de sustentabilidade para o BRIC. Ou seja, deixando a nossa praça cada vez mais bonita, cada vez mais acolhedora, para que os briqueiros e as milhares de pessoas que lá ocorrem sintam-se esse programa como o grande programa de todos os domingos pela manhã aqui em Santo Ângelo. Agora que vivemos esse período notadamente de transição, entre dificuldades que existiam no passado e perspectivas fantásticas para o futuro, o que eu vejo é a possibilidade de crescimento do BRIC ainda muito maior. E eu pessoalmente ficarei extremamente feliz e contente o dia que eu ver toda a praça Leão das Ribas tomada, em todas as 4 calçadas tomadas pelo BRIC, o que já acontece ali na parte central. E expositores, pessoal que trabalha com artesanato em Santo Ângelo, existem bastante e certamente, uma vez convidados a participarem, eles vão transformar o nosso BRIC, que já é o maior do Rio Grande do Sul, e sabe, um dos maiores do Brasil. Do fundo do meu coração, eu preciso muito agradecer a todos os organizadores, todos aqueles que fazem o BRIC da Praça acontecer. Porque graças a eles, hoje Delícias Ferretti é reconhecida em várias cidades da nossa região e dentro do estado também. Então a nossa marca hoje é muito reconhecida porque começou em algum lugar. E esse lugar foi o BRIC da Praça. Eu tenho muita gratidão, assim, um agradecimento imenso, né, ao BRIC da Praça, porque é um lugar que eu amo muito, de paixão, e principalmente foi a minha primeira casa.